Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para expor um breve resumo do que tratamos neste último domingo na nossa comunidade evangélica Vida Plena. Fica já o nosso convite para que você participe da nossa aula presencial ali a partir das 9 horas da manhã, todos os domingos. Estamos tratando nesse trimestre um apanhado, um panorama sobre o Sermão do Monte, que é um dos textos mais belos que existem nas Escrituras. E nesta aula de número 6, nós falamos especificamente a respeito do ser honesto, do falar a verdade, de manter aquilo que falamos. E vamos rapidamente fazer aqui, então, um apanhado daquilo que tratamos. O nosso texto que nós exploramos está lá em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 33. E vai dizer assim, eu vou usar aqui a Nova Versão Internacional. Diz assim, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então essa é a essência da nossa aula. Nossa aula se concentrou nesse texto bíblico, onde Jesus ao final diz que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. É muito simples o ensino de Jesus, não é verdade? Então vamos lá. No primeiro tópico aí, da nossa lição, o primeiro tópico, ele diz assim, não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra, como Jesus nos ensinou aqui nesse texto de Mateus. O objetivo do juramento, quando se fazia um juramento lá no Antigo Testamento, ele tinha a finalidade de quê? De garantir que aquilo que estava sendo dito tinha um peso de verdade. Ou seja, havia uma autoridade naquilo que se falava, como se fosse uma garantia do que estava sendo dito. Um cristão verdadeiro, porém, um cristão transformado, ele não precisa disso. Ele não precisa garantir que a sua palavra é verdade, porque a sua palavra precisa ser verdade 100% do tempo. Nós não precisamos de uma garantia especial para a palavra que nós emitimos, para a palavra que nós damos. Se nós vimos alguma coisa, nós falamos que vimos aquela coisa. Se não vimos, falamos que não vimos. Se sabemos, falamos que sabemos. Se não sabemos, falamos que não sabemos. E retratamos os fatos, as circunstâncias de acordo com o que elas são de nosso conhecimento. Nós não podemos alterar nada daquilo que seja para nós tido como verdade. Então, precisa haver sinceridade e honestidade da nossa parte. Um cristão não pode ser dúbio na sua palavra. O segundo tema, o segundo tópico, melhor dizendo, diz, nossas palavras devem ser sim e não. Vemos aqui que existem coisas opostas. O sim e o não são coisas totalmente diferentes, estão em lados opostos entre si. E Jesus, ele exige honestidade a todo tempo. É o que Jesus está falando assim, aqui. Ele disse, vocês ouviram, né? Para não jurar falsamente, quando se tratar ali, falando de Deus, dos céus, da terra. Porém, eu digo para vocês, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Jesus está querendo que a todo tempo nós tenhamos essa postura de honestidade, de respeito àquilo que é considerado a verdade. Então, o padrão do cristão, como eu disse agora há pouco, ele não pode ser duplo. Uma hora fala a verdade, outra hora ele minimiza. Então, o cristão tem que ser autêntico. Ele tem que ser de acordo com aquilo que é a verdade. O terceiro tópico, ele vai falar honestidade com as nossas palavras. Nós precisamos ser honestos com aquilo que falamos. A síntese da aula, ela girou em torno disso, da questão de sermos honestos com o que falamos. Agora, não apenas com o que falamos, mas também como que nos comportamos. Nós não somos apenas palavras, nós somos também ações. Nós temos um autor americano, Ralph
Waldo Emerson, que ele disse certa vez o seguinte: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar a sua voz. Então, aquilo que falamos, muitas vezes pode ser ofuscado por aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque às vezes pode ocorrer um paradoxo, uma dicotomia, uma diferença entre o que falamos e o que fazemos. Porém, Jesus, quando ele diz seja o seu sim, sim, o seu não, não, significa que isso não pode ser apenas discurso, mas também uma realidade nas nossas vidas. E Jesus, lá em João 14,6, vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade. Então, é a essência de Jesus ser a verdade. Nós, quando nos convertemos, nós, quando declaramos Jesus como nosso Senhor, nós começamos a obter uma identificação com Cristo na sua própria essência. Então, se Cristo é a verdade, essa verdade tem que estar impregnada em nós também. Não podemos escolher o momento de falar a verdade. A verdade tem que fazer parte do nosso discurso, do nosso viver. E os que andam em Cristo devem seguir essa verdade. O apóstolo João, ele vai dizer assim, lá na terceira epístola dele, na terceira epístola, no verso 4, ele diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Então, estão andando na verdade, estão andando em Cristo. Cristo é a verdade. Portanto, se nós andamos na verdade, nós temos que praticar a verdade também. A verdade tem que ser parte da nossa vida, do nosso fazer, do nosso andar, do nosso caminhar. Então, a essência da aula é essa. Foi essa. Dizer a verdade, praticar a verdade. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Jesus não deixou meio termo. Ou é sim, ou é não. Não tem aquela história de uma hora falar a verdade, uma hora minimizar e dar uma dourada na pílula, ou é a verdade, ou não é. Tá bem? Então, queridos, às vezes falar a verdade dói, machuca, às vezes traz até prejuízo para nós. Porém, Jesus deixou claro para nós aqui que nós devemos ser honestos naquilo que falamos. Está bem? Então, essa foi um resumo muito concentrado aqui do que tratamos. Volto a convidá-lo para estar conosco aos domingos, a partir das 9 horas. Eu digo para você que os nossos cultos eles iniciam às 9 horas, não às 10 horas da manhã. Ele é transmitido online a partir das 10, mas às 9 horas o culto nosso já está lá, iniciando na nossa comunidade evangélica Vida Plena. Esteja conosco, participe conosco, venha congregar conosco, aprendemos juntos com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está lá para nos ensinar. Deus abençoe sua vida e fique na paz. Amém.